Meus irmãos, irmãs e amigos, para nossa meditação neste dia, desejo ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 1 ao 10. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais do que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse, temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centímetros, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. O pecado sem perdão não é assassinato, adultério, estupro ou outros listados em Gálatas capítulo 6, como descrito nas obras da carne. Uma igreja evangélica insiste em dizer que o adultério é o pecado sem perdão. Não é. Davi adulterou e ainda mandou matar o marido da mulher, sua vítima. O Senhor não apenas perdoou o pecado de Davi, mas também lhe demonstrou misericórdia. Está lá em 2 Samuel 12, o verso 13 diz assim: então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Você sabia que por causa do adultério e do assassinato, segundo a lei de Moisés, Davi deveria ser morto? Sim, queridos. Por isso que a misericórdia de Deus foi oferecida a ele também. Apesar de ter cometido o hediondo pecado, ele era chamado de o homem segundo o coração de Deus. No início da minha caminhada cristã, eu tinha uma certa dificuldade para entender qual era o único pecado que para Deus não havia perdão. Especialmente quando lia histórias de ditadores comunistas, fascistas, nazistas, que mataram milhões de pessoas inocentes, desde mulheres grávidas a bebês, jovens e idosos. Pensava, esses jamais alcançarão o perdão divino. Hoje, ao estudar a palavra de Deus, compreendo perfeitamente esta palavra de Jesus Cristo em Lucas 12, versículo 10.
Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O pecado contra o Espírito Santo não é xingar ou falar mal de Deus, como muitas pessoas pensam. É algo muito mais sério. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada da obra de Deus, escolhendo ativamente atribuir a sua bondade a forças malignas. Trata-se, portanto, de uma negação persistente e intencionalmente da verdade, mesmo quando esta verdade está na sua frente. Exemplos: pessoas que viram ou experimentaram a presença de Deus em suas vidas de maneira profundamente, mas preferem atribuí-los a forças demoníacas ou descartá-los completamente, rejeitando a verdade. Isso não é só ceticismo ou endurecimento, mas é a negação completa da bondade de Deus. Outro exemplo: no meio acadêmico é comum astrônomos, cientistas negarem a obra da criação de Deus devidamente retratado em Gênesis 1:12, atribuindo a criação, a obra ao ocaso, uma grande explosão, O Big Bang aconteceu, que formou as galáxias, o espaço sideral, a Terra e tudo que nele há. Como também outro cientista falou, que nós somos obra da evolução das espécies, não foi obra da mão de Deus, da criação divina. Então, excluem totalmente Deus na criação. E, além do mais, ensina através dos livros essa mentira. Cada professor que passa esse ensino errôneo adiante está cometendo pecado contra o Espírito Santo. Portanto, a natureza desse pecado torna o perdão impossível, pois não há arrependimento por parte de quem proferiu. Ele simplesmente está fechado para a graça e o perdão de Deus. Em outras palavras, a pessoa que profere esta blasfêmia, ela mesma se fecha para o perdão e para a graça. Outro exemplo: reis e pessoas de destaques influentes no passado presenciaram milagres extraordinários, incontestáveis que Jesus realizou, mas atribuíram tudo isso à obra de Satanás. Até líderes religiosos como os fariseus, saduceus e escribas nos dias de Jesus viram cegos de nascença sendo curados, coxos voltando a andar, viram mortos sendo ressuscitados e mesmo assim atribuíram os milagres de Jesus a Belzebu, o maioral do inferno. Chegaram a dizer que Jesus estava possuído por um espírito imundo. Lucas 11, do 14 ao 28, vemos isso. Eles atestaram, viram com seus próprios olhos de forma perfeita e clara, mas atribuíram o que era bom, divino, à obra do diabo. Isso foi um terrível pecado, uma blasfêmia clara, direta contra o Espírito Santo, contra o próprio Jesus. Outro exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo: eu estava na casa de uma tia muito católica, inclusive tinha imagens em tudo quanto é lugar ali na sua casa.
e um de seus filhos, já jovens, começou a falar coisas indevidas ali, entrando na conversa, e ela ficou muito irada, raivosa, e naquele momento, na minha frente, ela pegou uma vassoura e falou: olha, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome... sai daqui, senão eu quebro a sua cabeça com este pau. Então, queridos, com certeza ela blasfemou naquele momento. No momento de raiva, no momento de ira, quando você estiver ali com o filho dando trabalho, ou mesmo um amigo, uma pessoa te fez mal, nunca decline, nunca use o nome de Deus, de Jesus, ou o Espírito Santo no momento desse, porque você está raivoso, raivosa. Então, muito cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você citar o nome de Deus, de Jesus, o Espírito Santo, o cita para exaltá-lo, para tributar louvores a ele, não no momento de crise, né? No momento ruim de sua vida. Amém? Vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Pai, a tua palavra é a toda prova, como disse o salmista. Ela é a verdade plena que precisamos, ó Deus, amar, buscar e viver. Queremos estar nesse caminho sobremodo excelente, que é o caminho do ensino verdadeiro, que é a tua palavra. Nos prive, Senhor, deste pecado. Jamais queremos usar o nome do Senhor em vão. Quando declinarmos esse sacrossanto nome, é para tributar honra e louvores devido a quem merece, que é o Senhor Altíssimo, tremendo, El Shaddai, aleluia. Se alguém, ó Deus, ouvinte da tua palavra, já usou o teu nome, conforme estudado neste dia, Senhor, que desagradou a ti, que o Senhor perdoe esta vida, que a tua palavra, Senhor, seja o árbitro em sua vida, para que doravante não venha cometer mais este erro, este pecado grave em sua vida. Obrigado, porque novamente estamos diante de ti e desta palavra imutável, que é a palavra da vida. Obrigado, Jesus, em quem nós oramos com gratidão. Amém. Querido, um abraço, Deus te abençoe grandemente, abençoe o seu lar. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus, eu provei e vi do teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus,
comer.